Olá, pessoal! Então, eu aqui, Fernando Freitas, criador da abordagem na consciência sistêmica. Doutor, fale no caso de gêmeos e afeto intrauterino. O impacto é igual em ambos? Não! Parece que é igual, mas não é igual. Mas é claro que é muito parecido, né? Então, por exemplo, vai depender se são gêmeos univitelínicos ou não. Então, se são gêmeos veio de um mesmo ovo, são gêmeos idênticos ou gêmeos diferentes. Se são gêmeos diferentes, por exemplo, cada um pode estar implantado em uma parte do útero. E tem alguma parte do útero que pode ter uma nutrição melhor do que a do outro. Mesmo às vezes gêmeos que são do mesmo código genético, né, univitelínicos, estão lá, de repente pode ser que um receba um pouco mais do que o outro, que é interessante que os dois vão ter uma interação entre eles. E essa interação de gêmeos é muito interessante no mundo intrauterino. Tem um vídeo no YouTube que de vez em quando eu utilizo. São dois gêmeos idênticos, são duas criancinhas que de torno deve ser 1 ano de idade, porque eles não falam, mas já conseguem ficar em pé e andar. E é interessante ver a interação dos dois. E aí ele só fica só um som assim, não sai conversa nenhuma. Mas dá para ver pela linguagem corporal dos dois, por exemplo, quem é o dominante e quem é o dominado, entre aspas. Quem é o líder, quem é o outro. E aí, as dinâmicas de avançar e defender, é muito interessante esse vídeo lá. E aí o que acontece? As crianças, quando nascem, já tem diferenças lá dentro. Então, tem algumas características que, isso que eu já falei, já vai mudando. Quando as crianças nascem, aí as diferenças vão começar a aumentar cada vez mais. Por exemplo, pode ser que uma das crianças caia da escada. Pronto, é uma vivência que ela teve, a outra não teve. Pode ser que uma das crianças, de repente, teve uma febre, teve alguma coisa, o outro não teve. Então, tudo isso aí vai começar a ter características individuais. Então, no fundo, eles são idênticos, mas de repente já começa a ter diferenças. Num estudo epigenético, é interessante assim, os cientistas começaram a estudar, ver herança epigenética. Então, a herança epigenética vem lá do espermatozoide e óvulo, gêmeos idênticos, por exemplo. Quando eles nascem, eles têm a herança epigenética deles, o mecanismo epigenético, quase idêntico, já tem diferenças. Mas conforme o tempo vai passando, os anos vão passando, o que vai acontecendo é que os mecanismos epigenéticos vão mudando, porque tem a ver com as experiências de vida individual de cada um deles, tá? Então isso aqui, essa diferenciação vai ocorrendo. Já tem dentro do mundo intrauterino, mesmo seja pequeno, mas já tem, e depois, conforme a experiência de vida vai avançando, eles vão mudando também, ok? E aí falou, o impacto é igual? Depende de como eles forem desenvolvendo, por exemplo, pegando aquelas duas crianças, quer dizer, já estão maiores, então eles já têm uma característica que foi fazendo isso, mas dentro do útero às vezes pode ter também, um se movimenta mais, o outro menos, então isso aqui já pode acontecer lá dentro. Aí vai depender muito também, depois quando qualquer criança nasce, como ela lida com esses estímulos. Por exemplo, se pegar aquelas duas crianças lá, uma que é mais a líder e a outra que é mais submissa, a forma como o estímulo chega, de repente, a que é líder geralmente avança mais para cima do problema, a que é mais submissa, ela afasta do problema. Então, é o mesmo estímulo, mas a forma como lida com isso muda. E dependendo da característica como eles estão, isso pode reforçar ou não essas características que eles já trazem no mundo intrauterino e ali da infância também, ok? Os traços de caráter podem mudar durante a vida? Traumas fortes podem mudar, por exemplo, guerra? Sim, a questão não é questão de mudar, porque assim, traços de caráter, todo mundo tem os 5 traços de caráter básico, todo mundo tem. Então assim, conforme você vai passar na sua infância, nas várias fases de evolução, de desenvolvimento dessa criança no mundo infantil, você vai ter traumas e você vai ter traços de caráter dentro de você. Então todos existem, não existe assim, esse aqui eu tenho, o outro não tenho. Sinto muito, isso aí é falso, você tem todos. O que vai acontecer? Você tem os traços de caráter, dependendo dos estímulos que tem aqui fora, isso aqui pode puxar um traço de caráter que você tem aqui dentro. Por exemplo, você falou de guerra, pode ser, por exemplo, um rapto, ou você passar uma situação de violência enorme. De repente, aquele estímulo pode puxar um traço de caráter que está
oculto. E aí tem uma outra história também, Araquém, que eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que traço de caráter também vem por camadas. Às vezes a camada que parece que a pessoa tem mais esse traço de caráter, de repente esse traço de caráter que existe aqui mais evidente é para proteger desse outro traço de caráter. É um mecanismo de defesa que deu conta. Então, por exemplo, eu posso ter uma dinâmica de oralidade aqui muito forte, que gera dor demais. Esse mecanismo da oralidade não deu tanta conta. De repente, eu posso criar uma camada aqui em cima, um outro traço de caráter, por exemplo, um masoquismo, ou uma psicopatia, ou uma rigidez, sei lá, que eu posso colocar aqui, que isso aqui deu para segurar essa. Então, eu utilizo uma dinâmica de um traço de caráter para ocultar um outro traço que, de repente, o mecanismo de defesa não seja tão bom. Então, aqui, se eu tirar esse traço de caráter, aparece esse outro que está por baixo. E assim por diante. E, às vezes, não é só traço de caráter, não, tá? Tem um exemplo, aliás, tem vários exemplos, mas no YouTube, por exemplo, tem lá, outro dia eu vi um vídeo muito curto de alguém que filmou a Liane Zink falando sobre isso. A Liane Zink é uma trainer internacional de análise bioenergética, ela foi minha professora também. E a Liane Zink estava falando uma coisa de caráter, porque assim, quem realmente trabalha com caráter, não fica trabalhando na superfície do caráter, fica, só tô vendo aqui. Não, a gente sabe como essa dinâmica de caráter, ela tem camadas. E a Liane Zink estava colocando nesse vídeo, se colocar lá análise bioenergética, Liane Zink, alguma coisa, de repente aparece, é um vídeo pequenininho, acho que uns 3 minutos, e ela falando de algo assim, que quanto mais ela estuda caráter, mais ela vai aprendendo, porque como funciona o caráter. Tem gente que acha assim, eu aprendi e está pronto. Isso aqui é muito engraçado. Às vezes eu vou... Você vê, na bioenergética, eu levei 6 anos, a formação, 6 anos. Aí quando às vezes eu vou dar aula de caráter, Fernando, eu já sei. Já sabe? Eu levei 6 anos para começar a aprender. Teoria, prática, atendimento, eu levei isso. Aí quando eu vou explicar, isso aí eu já sei. Traço de caráter eu já sei. Tá bom. Então se já sabe, então vai. Aí eu falo assim, tá bom, então vai lá, qual traço de caráter tem ali? Não, aí eu não sei. Então você sabe, então tem que aprofundar. E aí a Liane Zink está falando uma coisa que eu sempre falo também, que assim, a Liane estava dando um exemplo de uma dinâmica que ela atendeu, que o indivíduo tem um traço de caráter. Agora, por trás do traço de caráter, esse cliente tinha uma dinâmica borderline. Então, o que acontecia? Essa dinâmica borderline, ela estava sendo segura por um traço de caráter. Se você tira esse traço de caráter e mexeu aqui, e se você não entender que esse traço de caráter está protegendo de algum problema maior, você mexer no caráter, tirar, achar que mexeu ali, de repente brota uma dinâmica borderline. Por quê? Porque aquele traço de caráter estava segurando um problema maior que estava por trás. Então aí, quando tem um trauma importante, de repente um traço de caráter que às vezes não é tão evidente, mas aquele trauma cutucou e mexeu ali, um traço de caráter que não está meio oculto, de repente ele aparece. Então assim, durante a vida, os traços de caráter, eles vão mudando. Até eu falo assim, da relação. Quando eu falo do corpo, eu falo em 4 fases para a construção do corpo. A fase genética, que tem a ver com os nossos antepassados, etnia, histórias que os nossos antepassados já vivenciaram e que vem dentro da própria genética dizendo, sou um ser humano. Na minha etnia, eu sou descendente de europeu, de africano, de asiático, de índio, e assim por diante. Faz parte disso, isso é meu corpo trazendo um monte de histórias. Quando eu vejo isso, estou vendo histórias da minha família de várias gerações. Se eu estudar profundamente a genética, eu vou ver que de repente eu tenho africano, eu tenho asiático aqui dentro, mesmo que eu não saiba, mas está lá no gene. Mas isso faz parte. Aí tem o que vem da genética, depois mundo intrauterino, que até eu falei hoje. Do mundo intrauterino depois vem as vivências na infância, que são a análise do caráter, que é a base para construir você como você é hoje, que são as suas experiências básicas de vida. Fernando, e a quarta? Sim, a quarta é adulto e criança. É quando você é adulto e você vai ser mãe e pai da sua criança, você vai gestar
o seu filho, que é você. Você vai gestar dessa criança, você vai dar uma infância melhor para essa criança. O que está acontecendo? Nessa fase adulta, você vai administrar essas dinâmicas que você trouxe do passado. E isso você, no lado adulto, você pode ver as dinâmicas, lidar com os traumas, solucionar os traumas, e aí você transformar o caráter em ferramentas, em recursos que você utiliza quando você quer, ou você, se não tiver essa relação adulto e criança, que você adulto conseguir entender as dinâmicas, solucionar os traumas infantis, o que vai acontecer é que você fica escravo do traço de caráter. E aí você fala assim, eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. E aí você tem o poder de você escolher o traço de caráter que você quer e precisa utilizar naquele momento de vida. Então, como você pode administrar os recursos que os traços de caráter te deram? Mas para isso você tem que ser um adulto que vai identificar os traumas que deram origem aos traços de caráter e como adulto solucionar. Deu para entender isso aqui? Quando uma criança nasce com um cordão enrolado no pescoço e meio cianótico, eu nasci com um cordão enrolado no pescoço. A Babi também, a Babi nasceu, de tanto mexer dentro da barriga, ela estava com o cordão aqui, parecia, estava no pescoço aqui, tanto é que deu até um trabalho para nascer, que ela estava toda enrolada naquele cordão todo lá. Então, quando nasce com cordão e meio cianótico é esquisito. O que é meio cianótico? O cianótico não é, mas está lá. Cianótico o que é? Que ele está roxinho. Está cheio de criança que nasce roxinha e não está com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Então, é assim, depende do tempo que nasce, depende muito da oxigenação, depende de uma série de dinâmicas. Não é porque o cordão está enrolado no pescoço. Mas o cordão enrolado no pescoço, se ele é grande, se ele é curto, se ele tem mais de uma volta, se ele tem tanta característica, o que acontece é o seguinte, tem outra. Nascer o cordão enrolado no pescoço é simples, é só desenrolar. Está cianótico? É simples, é só esperar a criança respirar e ver se ela melhora. Isso aí é o Apgar. Quando a criança nasce, tem 5 fatores que você avalia na criança. Então, um deles é ver se a criança está respirando bem, está vermelhinha, está cianótica. Então, tem o Apgar assim que ela nasce, e depois tem o Apgar depois para ver. Então, muitas vezes a criança, nessa passagem pelo canal de parto, ou mesmo pela cesárea, passa por esse desconforto, que aí, dependendo da reação da criança, assim que ela nasce e você tira essas barreiras, acabou de nascer, você vê a reação dela. Então, de repente, a criança nasce com Apgar, por exemplo, 5, 6, mas daqui a um minuto já está Apgar 10. A criança está normal, está tudo bem, não tem problema nenhum nessa história. Então, isso aqui, nasceu com isso, tá, nasceu meio cianótico, e daí? E depois disso, a criança está ótima, nasceu, respirou, está vermelhinha, tá, então não tem problema nenhum. Tem nada mais importante, isso é momento da passagem. Agora, se teve paralisia cerebral, essas coisas, aí já é outra história, mas só esse fato em si, e são fatos comuns. Quem trabalha com obstetrícia, isso aí é dia a dia. Aliás, vou contar um segredo para vocês. O meu nome mesmo é José Fernando de Freitas. Mas, Fernando, você não usa José? Se me chamar de José, eu não sei nem se sou eu. Eu tenho que prestar uma atenção enorme quando faço ficha em algum lugar que vão chamar, porque quando eu chamo José, eu não sei que sou eu. Por que eu chamo José? Porque eu nasci com o cordão umbilical em volta do pescoço. Quando eu nasci em casa, na casa onde meus pais viviam, que era a casa do meu avô materno. Tinha um monte de casas lá e eles moravam lá. E a parteira chamava a dona Leôncia. Eu sempre falo que Leôncia é bem o nome de parteira, né? Leôncia, olha. Cada coisa que eu guardo na cabeça. É claro que eu não conheci, né? Me falaram. E aí, eu nasci com o cordão umbilical em volta do pescoço. Segundo a minha mãe, que eu nunca mais ouvi essa história em lugar algum. Se você já ouviu essa história, por favor, me avisa. Eu nunca vi, nem como médico. Eu já fiz muito parto na minha vida, já passei em tanto hospital. Vira e mexe, eu pergunto essa história, nunca ouvi essa história. Mas, segundo a minha mãe, existia uma crença que a criança que nasce com o cordão umbilical em volta do pescoço, ela precisa ter, se for um homem, um menino, tem que ter o nome de José. Se for uma menina, tem que ter Maria. Se tem José e Maria, o cordão umbilical então define, tem que ter José e tem Maria. Porque se não puser o nome de José, no meu caso, eu morreria afogado. Então, para não morrer afogado, meu nome sempre foi, vai nascer menino, chama Fernando. Eu nasci, minha família sempre chamou de Fernando, mas me registraram como José por causa do cordão umbilical. Você sabia que, olha, o cordão umbilical gerou o José. E aí, tô lá,
por esse nome José, que nunca, estranho, parece que não faz parte de mim esse José, mas sabe que eu quase morri afogado. E é verdade, eu quase morri afogado e quem me salvou foi Jesus. E aí quando eu conto essa história, foi Jesus. É que meu pai chama Virgílio Fernando Jesus de Freitas, então Jesus me salvou, me tirou, e eu estou vivo aqui graças a Jesus que me tirou da água, que estava morrendo afogado. Não sei se o nome José, ele está Fernando. Foi o José do cordão umbilical que te salvou? Não sei, mas eu acho que foi Jesus. Então, historinhas aqui só para risada. O senhor pode explicar como ensinou na lapidação, onde a pessoa tem todos os traços de caráter, uns mais predominantes, outros menos, exato. Tem muita pessoa que acha que quer mudar seu traço de caráter. Temos que aprender como entrar no recurso e sair da dor do traço. Eu acabei de explicar, acredito que quando você perguntou eu estava explicando isso aí. É exatamente isso. A questão não é o traço que eu tenho, a questão é o que eu faço com tudo isso. Se eu sou adulto, eu vou, através dos traços de caráter, identificar onde são as minhas feridas emocionais. E aí, como adulto, eu vou lá e soluciono. E aí o que acontece? O traço de caráter, que era uma prisão no meio da dor, assim que eu trabalho na solução do traço de caráter, o traço de caráter se torna um recurso que eu utilizo quando eu quiser. É como assim, eu tenho agora, dentro do meu guarda-roupa, uma série de roupas adequadas para algumas atividades. Se eu vou para a praia, é esse tipo de roupa. Se eu vou para uma festa chique, não sei o que, é esse tipo de roupa. Se eu vou para uma palestra, é aqui. Se eu vou para um evento no campo, é isso aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho um monte de recursos que eu posso utilizar, que são os traços de caráter. Então, quando você consegue trabalhar todos os seus traços de caráter, você tem os recursos e você escolhe que recurso você vai utilizar. Se você não trabalha, você é preso no traço de caráter, você é sempre aquela coisa, sempre daquele mesmo jeito, e diz, eu sou assim, eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. E aí, essa é a grande vantagem da análise do caráter. Antigamente, acreditava-se que trabalhar todos os traços de caráter, você ia chegar num suposto e hipotético caráter genital, que seria assim, sei lá, você virar um Buda da vida, alguma coisa assim, um ser mágico, um Jesus, uma coisa muito acima de tudo. Mas depois de um tempo, até o Lowen se desculpou, depois de um tempo, sempre falo, foi num congresso na Grécia, que ele falou, sinto muito, esqueça essa bobagem que eu inventei, porque isso aqui não faz sentido. Não faz sentido, você não vai se tornar isso aqui. Você não pode apagar a sua história. O que você vai fazer é utilizar os recursos da sua história. Então, ele estava querendo uma coisa utópica e real. Não, você tem que trabalhar com o pé no chão. Meu corpo traz a minha história de vida, a minha mente, tudo traz minha história de vida. A questão não é a minha história de vida, se foi de um jeito ou do outro. É o que eu vou fazer com essa história como adulto. E aí eu posso utilizar isso aqui tudo como aprendizado e força para seguir pela vida. Mas não dá para apagar a minha história. Não dá. Então você não apaga a história, você aprende com a história. E aí fica, vou virar um ser mágico. Isso aqui é um projeto. Então, assim, o Lowen, de repente, criou um projeto do cliente. Como os pais também criam um projeto dos filhos. E aí, de repente, você, terapeuta, também pode criar um projeto para o seu cliente. Não. Você tem que trabalhar dentro da realidade, o que está acontecendo. Se não acha que é uma onipotência que eu vou fazer isso. Não, eu vou trabalhar dentro da realidade. E na realidade eu consigo resultados interessantíssimos. Aí eu trabalho com recursos de caráter. E não ficar preso nos traumas de caráter, ok? A Melissa está aqui. Estou quase 100% diagnosticada com endometriose. Ovário fundo de útero com possível aderência no intestino. Endometriose, no fundo, é isso aí. É feminino fora de lugar. Feminino fora de lugar. E o feminino, quando está fora de lugar, faz um estrago da endometriose. Gera dor, dá um monte de problemas, principalmente no período da menstruação. Precisa trabalhar esse seu feminino saudável. Colocar essa força nesse feminino saudável. O que será que você trouxe lá de trás, hein? Ei, Melissa. Pôr ordem na casa. Como é a relação entre os traços de caráter e o denso, rígido e colapso inchado que o Kellyman apresenta? Interessante, você está acompanhando lá do Telegram, né? No Telegram eu estou colocando todo dia eu estou colocando algumas coisas. E eu coloquei algo que é do Kellyman. O Kellyman, eu fui numa palestra do Kellyman no Brasil. Ele foi no Brasil algumas vezes, eu fui lá numa palestra dele.
E até interessante que ele fazia questão de dizer que ele não era haitiano, mas do jeito o que ele traz, tudo que ele traz tem a base haitiana. Ele trabalhou muito com a bioenergética. Mas o Kahneman, ele pegou dentro do estudo da bioenergética, do estudo do corpo, tudo, que no fundo veio tudo de Reich, mas não sei por que ele falava que não era um haitiano, neo-haitiano, mas tudo bem. Mas ele tem um trabalho brilhante, interessantíssimo. O Kahneman, ele fez uma outra qualificação, ou classificação, vou colocar assim, classificação, que se você observar esses corpos, então você vai ver assim, o rígido, no fundo, tem a ver com o quê? Se você olhar o rígido, tem a ver com o rígido, que é do traço e caráter rígido. O colapsado tem muito a ver com o oral, e às vezes também pode pôr um esquizoide ali. Se você pegar o denso, ele tem mais a ver com o quê? Com o masoquista, talvez um pouco de psicopatia, mas é mais o masoquista. Então, quando você observa, ele fez uma classificação com 4. Se você pegar, por exemplo, endo, ecto e meso, você está fazendo uma classificação com 3. Se você pegar o eneagrama, eles fazem uma classificação com 9. Se você começar a pegar as várias qualificações, cada autor olha e dá uma classificação diferente. Se você entrar, por exemplo, na Ayurvédica, você vai fazer uma classificação por 3 também. Então, se você pegar a medicina oriental, e você conhece muito da medicina oriental, você pode fazer uma classificação de terra, água, fogo e ar, ou de repente você põe o éter também, fica 5. Então são classificações, são formas de olhar. E essas formas ajudam a ver alguns padrões interessantes. Então quando você vê essas várias classificações, você vai ver que todo mundo, a história que eu sempre falo, todo mundo no fundo está subindo a montanha para chegar aqui em cima. Só que cada um sobe de um lado e vai fazendo uma classificação diferente, mas no fundo, é para a compreensão profunda do ser humano, dos seus traumas, das histórias que acontecem dentro dele. Então, essas classificações aí do Kahneman, que é da psicologia formativa, né? Mudou o nome, antigamente era educação somática, era uma coisa assim, mas é um trabalho muito interessante. Eu gosto muito do Kahneman. Eu gosto muito, principalmente o livro da Anatomia Emocional, tem umas imagens impressionantes, o livro da Anatomia Emocional. O duro que quem fez a tradução, eu não sei se foi a tradução ele mesmo, a tradução inventaram uns neologismos, puseram uns negócios, é simples, mas do jeito que está escrito fica complicado, é interessante. Os desenhos são maravilhosos para didática, tanto é que eu estou usando muito no Telegram lá, desenhos que vêm lá do livro da Anatomia Emocional. Deu para entender, Ricardo? É uma classificação diferente, mas se você observar, tem parâmetros que lembram muito os traços de caráter. Mas é como ele achou melhor classificar. E é claro que tem toda uma mistura uns dos outros, que não existe nada puro. Mas ele seguiu por essas 4 classificações. A Simone. O bisavô paterno dos meus filhos passou toda a fortuna da família para si. Da família deve ser da família de origem dele. Lesou todos os irmãos que morreram na miséria. Bom, isso aqui já é um emaranhamento sistêmico absurdo aqui, né? O avô nunca conseguiu ser bem-sucedido. Pai dos meus filhos trabalha muito, mas o dinheiro não aparece. Meus filhos são trabalhadores. O que fazer para que meus filhos não repitam essa dinâmica com o dinheiro? É simples e complicado ao mesmo tempo. É simples, mas não quer dizer que é fácil. O que tem que ser feito é identificar os problemas que aconteceram lá atrás, fazer uma grande reverência a tudo isso e deixar esses problemas no passado. E a partir de agora, eu vou me relacionar com a vida, com o trabalho, com o dinheiro, de uma outra forma. Aprendo com os problemas de lá e vou me relacionar de uma forma diferente. O que é isso? Eu vou deixar de ficar preso no emaranhamento dessa família e vou me conectar com a vida como adulto. O dinheiro que eu vou ter tem a ver com isso aqui. E aí precisa deixar essa dinâmica para trás. E aí fica assim, ele é um bisavô. Veja, depois do bisavô, e ele já casou com uma mulher que é diferente da família dele. O avô casou com outra mulher que é diferente. Veja, aí tem uma dinâmica de influência de várias famílias. Por isso, a cada nova geração, essa força de emaranhamento deveria enfraquecer, porque está misturando com um outro sistema, tá?
E aí o que está acontecendo é, essa história precisa se tornar o quê? Essa dinâmica, esse emaranhamento, como aprendizado de vida. E aí eu faço o quê? Corto. E aí essa história encerra, fica na morte. Quando eu faço uma reverência a tudo isso, e aí eu começo como se fosse do zero, entre aspas, eu vou começar a minha vida sem depender de dinheiro nenhum dos outros, eu vou olhar para dinheiro de uma outra forma, e se teve lá atrás alguém que perdeu e outro que ganhou, eu não posso ficar nem no que perdeu, nem no que ganhou. Eu olho para os dois e os dois estão enterrados juntos no cemitério e acabou essa história. Essa dinâmica de quem tira, quem perde, quem ganha, precisa ficar no passado. Isso só acontece quando eu sou adulto e identifico esse processo. Toda vez que eu faço o trabalho de solução, é exatamente isso. E aí eu vou começar a me conectar. Eu posso me conectar, não é com meu bisavô, eu vou me conectar com os meus tataravós que tem lá para trás e me conecto com as pessoas mais saudáveis lá de trás. Não com alguém que perdeu o rumo e foi para um outro lugar. Aí eu me conecto com algo mais saudável que estava bem antes dele. E aí eu pego toda essa linha de antepassados para seguir para a vida, porque eles fizeram o que tinha que ser feito. Alguém resolveu ser esperto e mudou tudo. Então eu tenho que ir além do emaranhamento. Então tem algo, eu encerro o emaranhamento, mas aí eu estou cortando o meu vínculo com os meus antepassados? Não, estou fortalecendo o meu vínculo com os antepassados que estão atrás desse trauma, atrás desse emaranhamento. Então meu vínculo é mais profundo, as raízes vão mais longe e eu me conecto com os saudáveis da família, não com os doentios dessas gerações mais próximas de mim. Eu vou mergulhar mais fundo, aí eu entro na essência da família, aí eu sou fiel à essência saudável da família e não ficar conectado com a dinâmica doentia de 2, 3 gerações atrás. E aí sim é uma conexão profunda e saudável com a família. Não é assim, eu estou me desligando da família. Deu para entender? É isso. Eloci Araújo. Doutor Fernando, já comprei 2 vezes o seu curso de consciência sistêmica. Ué, mas não consigo ver os vídeos. Mexe muito, mexe muito, pensei que tinha um problema técnico, mexe muito com as minhas crenças e verdades contidas neles. Fujo da dor, é muito forte, poderia me dar uma orientação simples? Você está na hora de virar adulta, Lucia. É sério, não estou brincando não, porque você pode fugir da dor o quanto você quiser. A questão tem uma pergunta muito séria para fazer para o seu lado adulto. Quando é que você vai acordar para a realidade da vida? Não é se. É quando e como isso vai acontecer. Se tem algo lá que aquilo mexe profundamente em você, você pode fazer um movimento que é resistência. Mas é interessante, você já foi 2 vezes lá. Então tem um desejo enorme seu de fazer isso, só que existe um conflito. Tem um lado seu que quer olhar para a realidade e sair. Tem um outro lado seu que é o infantil, que eu não quero ver os problemas que tem no passado. Só tem um problema, se você não olhar para os problemas do passado, você não consegue dar um presente e um futuro melhor para você, não é só para você não, para toda a família que vem de você. Se você não mexe nisso aqui e não resolve, simplesmente você vai dar de presente para as novas gerações o quê? Os problemas que você carrega. E você está ensinando o que para a próxima geração? Tá vendo? Fuja do problema. Fugir da dor, sinto muito. A questão é encontrar a dor e resolver. Existe uma dinâmica xamânica que fala assim, caminho das almas perdidas. E o que é isso aqui? Então, o xamã, quando vai atender um indivíduo que está muito doente, cheio de problemas, com um monte de confusões, perto da morte, sofrendo muito, o que acontece? O xamã sabe que esse indivíduo ele está sentindo falta dos pedaços da alma que ele deixou pelo caminho. Pedaços da alma que ele deixou pelo caminho. E hoje o corpo dele, a mente dele, a alma dele, está reclamando, porque está faltando pedaços da alma. E onde estão esses pedaços da alma? Os pedaços da alma desse cliente, desse indivíduo, ficou na trajetória de vida que a cada trauma que teve, ele deixou um pedaço da alma para poder seguir em frente. Só que hoje, ele sente a falta de todos esses pedaços da alma. E o que tem que fazer? Aí o xamã vai, junto com o doente, no estado alterado de consciência, entrar nessa caverna das almas perdidas, que a caverna das almas perdidas, o que é? É a trajetória de vida dessa pessoa até aqui, e onde
E caverna por quê? Porque é um lugar na sombra, escondido, porque é onde ficaram os traumas. E o cliente não quer ver, mas a questão não é o que ele quer, é o que ele precisa, porque senão a doença e os problemas que ele carrega hoje estão reclamando dos pedaços da alma que ficaram. E aí, conforme ele entra nessa trajetória de vida do doente, aí o doente vai como adulto e junto com um profissional que sabe o que fazer nessas histórias, que vai orientá-lo. E aí ele não é uma criança, ele não tem que olhar para aquilo lá como uma criança e reviver como criança. Ele vai como adulto, e como adulto ele vai a cada trauma, vendo qual é o problema, solucionando o problema e resgatando um pedaço da alma. Vai para o próximo trauma, olha o que é, soluciona, pega um pedaço da alma de volta. E assim, resgatando os pedaços da alma, é que ele pode ter uma vida mais saudável hoje. Essa analogia, quando eu vi, achei excelente, que é exatamente o trabalho que eu faço, e todos os que estão nessa área fazem. É ajudar o cliente a resgatar os pedaços da alma, da sua vida, que ficaram pelo caminho. Cada trauma segura um pedaço. E aí o que acontece? Os traumas que eu tive lá na infância, meus pais, de repente, também já são seres que deixaram pedaços da alma lá atrás, por um monte de histórias que eles passaram. Aí eu vou também deixar os pedaços da alma em algum lugar? E está na hora de eu fazer o quê? Por amor a mim, por amor aos meus pais, à minha família e a todos que vêm depois, dar uma orientação melhor para a vida. Como? Tendo a coragem de olhar para a dor e solucioná-la, não fugir. Quem foge é a criança. O adulto pega e vai lá. Por exemplo, você pega uma criança que de repente está apavorada porque está vendo umas sombras na janela. Aí ela grita, pai, mãe, porque precisa de um adulto. De repente o adulto vai lá e mostra que aquelas sombras na janela é a árvore que está ventando. Está aqui, ó, é isso aqui. Ah, tá bom. Aí a criança pode dormir. O que acontece? Chama o adulto para ver o que está acontecendo. E o adulto vai ver o que está acontecendo e soluciona. Aí a criança fica em paz. A criança fica com medo porque não tem um adulto dentro ou perto dela que oriente para a vida. Então, Elocê, hora de você avançar e ver o que está acontecendo. Por amor a você, por amor à sua criança, por amor aos seus descendentes, por amor à sua família, você sair desses emaranhamentos. E de repente, se o curso em si não foi o suficiente, eu vou dar uma dica, procure um profissional que vai te ajudar especificamente a trabalhar com isso. Muitas vezes o curso em si já é o suficiente para ajudar a pessoa a identificar, mas tem certas dinâmicas que às vezes precisam do quê? De um profissional para ajudar a dar esse start, e aí depois, quando você começa a entender a dinâmica, aí o curso ajuda você a seguir mais facilmente para a vida. Ok? Doutor, uma moça de 18 anos, estudante de psicologia, com sérios problemas de ansiedade. Se é estudante de psicologia, já viu que deve ser filho parental. Todo mundo que vai para essa área é filho parental. E tudo Salvador, né? Provavelmente, né? Então já estou assim, ó, deve ser, né? O pai bipolar, olha lá, o pai bipolar. Então o sistema já está tudo doente, ela vai tentar salvar o sistema. Vamos lá. O pai bipolar, depois da separação dos pais, a ansiedade dela piorou. Sim, porque ela é responsável pela relação dos dois. E outra, precisa ver onde ela ficou. Se ficou com a mãe, e a mãe, às vezes, é mais problemática que o pai. Vamos ver. A mãe, segundo ela, é tranquila, mas tem depressão. Ixi, essa mãe é mais complicada que o pai. Se tem depressão, o que vai ter que acontecer? Ela tem que cuidar da mãe, né? E depressão tem a ver com o quê? Raiva da função materna. Não vou colocar raiva da mãe, mas aqui, se ela vai ser mãe da mãe, ixi, vai ter uma transferência negativa horrível aqui. Como foi ela mesma quem me procurou, eu trabalho direto com ela, mergulhando com a adulta dela, sendo que ela tem apenas 18 anos. Ou é melhor trabalhar primeiro com esses pais? Esses pais, sinto muito, mas eu acho muito pouco provável que esses pais queiram alguma coisa mais saudável com essa filha. Se ela tem 18 anos, é bom você trabalhar, porque essa mãe com depressão é interessante. Se tem uma dinâmica de um casal cheio de emaranhamentos como esse, se você mexer com esses dois aqui, tem uma dinâmica acontecendo. Essa filha está aqui para tentar dar um equilíbrio nessa história. E ela pode se sentir onipotente, salvadora, vai fazer psicologia para tentar salvar essa história, salvar minha mãe, salvar meu pai, assim por diante. Depois da separação, a coisa piorou. Muitas vezes a separação piora porque, assim, sobrou uma carga maior para mim.
E aí vê com quem ficou. Talvez a mãe. Ela pode falar, ah, isso aqui a mãe é mais tranquila. Não sei não, não sei não. Porque quando estava o pai e a mãe estava até melhor. Separou, de repente vem uma carga enorme da mãe, talvez venha do pai também. Qual a obrigação que ela tem? Ela tem uma relação de que tipo com essa mãe? Com certeza uma relação cheia de culpa. Ela vai falar que é amor, mas está cheia de culpa. Tem um desejo enorme de fazer assim e tem uma culpa enorme dizendo eu tenho que fazer assim. E aí se ela não resolver isso aqui, tipo assim, ela que tem que ficar lá para cuidar de todo mundo. Basicamente, o que você vai ter que trabalhar é ela se transformar em adulto e fazer este movimento. E quem tem que cuidar da depressão da mãe, quem é? A mãe. Quem é responsável para cuidar com tudo isso? O pai e a mãe são adultos e eles são responsáveis pelas doenças deles. Se ela começar a se tornar mãe da mãe, vai ter problemas sérios lá na frente. Porque se tem depressão, se essa mãe tem depressão, ela tem uma raiva profunda da mãe dela. Quem ficar na função de mãe, que vai ser essa filha, lá na frente, ela vai começar a detonar essa filha. E aí essa filha vai sentir culpa porque não está cuidando da mãe. Provavelmente ela já foi preparada ou ela existiu na família para cuidar da mãe. Aí vou dar uma outra dica, hein? Ela tem 18 anos, eu não sei quando é que foi essa separação. Se essa filha foi feita para cuidar da mãe, geralmente a filha, quando está chegando esse período que ela vai embora para o mundo adulto, é exatamente aí que acontecem separações, e aí a mãe fica mal, e aí esse filho tem tudo para ir para a vida, de repente, tá vendo, separou, e aí ela vai ter que voltar para cuidar. E às vezes o casamento fica junto, entre aspas, fazendo um papel de triângulo dramático, até o momento que essa aqui está para sair, aí de repente separa, e aí tem que vir aqui para cuidar. Então, são dinâmicas sistêmicas que precisam ser avaliadas. Dá uma olhada nisso. Então, aqui, eu sugiro você trabalhar com ela. Tem 18 anos, ela já está com recursos, e não é estudante de psicologia, ela já tem mais recursos. Eu não acredito que você consiga trabalhar com esse pai e essa mãe. Se o objetivo inconsciente dos dois, principalmente da mãe, é você vai cuidar de mim, sabe quando essa mãe vai abrir mão dessa dinâmica? Se bobear, ela vai fazer mais papel de vítima ainda, vai fazer mais um joguinho, um showzinho, dizendo assim para a filha, tá vendo? Piorou ainda mais aquela doutora que você mandou, aquela doutora Mércia piorou ainda mais, eu fiquei pior, que horror. Se bobear, ela vai fazer de tudo para você, para ela sair de você. Porque tem um jogo inconsciente de motivações conscientes ou inconscientes de capturar essa filha. Aí é questão de você identificar, mas acho, pela dinâmica, pouco provável que você consiga ter alguma coisa saudável desses pais. Não? E ela já tem 18 anos, então eu acredito que eu, por mim, pela dinâmica que está aí, mas aí seria avaliar um monte de coisa, mas pela dinâmica eu sugiro você trabalhar com ela, se tornar cada vez mais adulta e aprender a falar não e sim. Não e sim. Isso sim, isso não. E saber colocar isso aqui. Se a mãe está doente, ela que procure ajuda. Não é a filha que tem a responsável de cuidar, senão é um jogo de poder e de manipulação, ok? Então, pessoal, um grande abraço para todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até a próxima, pessoal.